Pessoal, o Renato Gaúcho decidiu entregar o cargo e não é mais treinador do Fluminense. Ele pode pedir demissão da equipe tricolor carioca depois do Fluminense ser eliminado na Copa Sul-Americana para a equipe do Lanús, né? Uma equipe muito inferior à do Fluminense. Entretanto, eu acho que se a gente for fazer uma análise do trabalho do Renato, tá longe de ser um trabalho ruim, na minha opinião, até um trabalho ok para bom. O Renato Gaúcho faz história na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense bate uma semifinal de Copa do Mundo de Clubes, eliminando o investimento bilionário do Al-Hilal, eliminando o finalista da Champions League, a Inter de Milão, e faz história, algo que vai ficar na história do futebol brasileiro para sempre. Entretanto, depois da Copa do Mundo de Clubes, o Renato Gaúcho perde alguns jogadores, é verdade, mas ele não consegue fazer o time do Fluminense jogar o futebol que jogou durante o torneio, né, durante a competição. O Fluminense do Renato insistiu muito num 4-3-3 com 3 volantes, o Renato vinha insistindo nessa escalação, mesmo quando ela não vinha funcionando, e vinha mexendo mal. O Renato Gaúcho, nos últimos jogos pelo menos, vinha mexendo muito mal. Ontem eu acho que foi o estopim disso, né, contra o Lanús. Ele mexe muito mal no time, ele tira o Hércules que estava fazendo um bom jogo, coloca o Otávio, ele tira o Acosta também, algo que não fez sentido nenhum, entre outras substituições do Renato. Então ontem a torcida do Fluminense explodiu de raiva com ele, algo que fazia até um pouco de sentido, porque realmente o Renato Gaúcho vinha insistindo em coisas que não faziam muito sentido. Mas também eu quero dizer que não foi só a Copa do Mundo de Clubes. O Renato Gaúcho entrega o Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco, uma competição onde o Fluminense tem total condição de ser campeão. E eu acho que ele entregar o cargo agora deixa o Fluminense numa crise, algo que não é bom para o restante da temporada. Mas felizmente, né, a Copa do Brasil vai ser só no final do ano, só lá para dezembro, então talvez o Fluminense tenha tempo para se recuperar, mas agora o Fluminense provavelmente vai entrar numa crise, eu acho, porque o Renato Gaúcho vinha fazendo um trabalho ok até com o elenco que tem. Eu acho o grande culpado dessa derrocada do Fluminense é a diretoria, que foi perdendo grandes jogadores como o Cauã Elias, como o Heft, como o John Arias, e simplesmente não repôs os jogadores à altura. Claro que é difícil repor bons jogadores com jogadores à altura, né, com jogadores do mesmo nível, mas foi longe disso. Os jogadores que a diretoria do Fluminense repôs estão longe da qualidade dos jogadores que saíram. Então eu acho que o Renato Gaúcho deixa o Fluminense, mas o grande culpado dessa derrocada do ano é a diretoria de futebol do Fluminense. Eu também queria dizer que o Renato Gaúcho, na sua coletiva ontem, ele culpa os criadores de conteúdo sobre o Fluminense, ele culpa a mídia, fala que tava todo mundo, que depois das redes sociais foram inventadas, todo mundo virou treinador de futebol, mas a verdade é que o Renato Gaúcho, ele é pago para ser treinador do Fluminense, e se ele tá irritado com matérias jornalísticas, com pessoas fazendo vídeo no YouTube, no Instagram, ele que tá muito errado, entendeu? Ele já é um homem, com todo respeito, de 63 anos, ele não precisa ficar caindo em bait de criador de conteúdo e de jornalista, entendeu? Ele tem que fazer o trabalho dele, que é treinar o Fluminense, e parece que, mesmo com a marra dele, mesmo com todo aquele jeitão, parece que ele não aguentou a pressão. Bom, galera, essa é a minha opinião, se inscrevam aí, obrigado, viu?